Falar de TBC é pensar em Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Paulo Autran e tantos outros atores que iniciaram suas carreiras no palco do Teatro Brasileiro de Comédia. Mas poucos se lembram de seu empreendedor, o visionário Franco Zampari. Para falar dele e do TBC, teremos como companhia Décio de Almeida Prado, que viveu toda a trajetória desse teatro, do glamour à decadência. No final da década de 40, não existia em São Paulo grupos de teatro profissionais. Companhias estrangeiras se revezavam nos palcos da cidade. Indignado com a afirmação de colegas brasileiros de que o Teatro Nacional levaria décadas para existir, Franco Zampari, empresário italiano, apostou que em um ano montaria na cidade uma companhia com o mesmo nível das americanas e europeias. Faltavam 2 meses para terminar o prazo da aposta, quando o Franco Zampari conseguiu alugar uma garagem na rua Major Diogo, imprimindo um ritmo frenético às reformas. Os engenheiros calculavam 6 meses, 1 ano para fazer a mudança. Ele fez em 2 meses. E ele me disse qual era o sistema de trabalho dele. Primeiro, eu marco o dia da estreia, daqui a 2 meses. E depois eu faço com que esse prazo seja cumprido. Quer dizer, era a maneira dele trabalhar, não é? E no fim, realmente, havia gente trabalhando de dia e de noite, 24 horas por dia, para o TBC ficar pronto dentro do prazo marcado. E ficou. Mas nós esperamos ainda uma meia hora para entrar na sala, porque estava batendo coisas ainda lá dentro. O Teatro Brasileiro de Comédia foi inaugurado em 11 de outubro de 1948, com 2 peças na mesma noite. A Voz Humana de Jean Cocteau, interpretada por Henriette Morinot. O outro espetáculo foi A Mulher do Próximo, escrita e dirigida por Abílio Pereira de Almeida. No papel principal, Cacilda Becker. Este convite me foi feito apenas porque a atriz que deveria fazer o papel, que era uma moça de sociedade, se recusava a dizer a palavra amante. Aceitei o convite diante de uma proposta financeira. Eu digo, trabalho, mas quero ganhar. Eu não sou amadora mais. Franco Zampari resolve profissionalizar o TBC e contrata o diretor italiano Adolfo Celli. A peça Nick Bar, dirigida por Adolfo Celli, foi a primeira montagem profissional do TBC. O espetáculo, que fez 50 apresentações, tinha no elenco Madalena Níquel, Cacilda Becker e Maurício Barroso. Zampari dota sua sala de recursos que não eram encontrados em outros teatros. Contava com 18 camarins, 2 salas de ensaios, uma sala de leitura, uma sala de carpintaria e marcenaria. Equipamentos de luz e som. A preocupação com a qualidade e conforto tinha uma razão. Franco Zampari desejava criar um novo público. Um público que já não ia ao teatro brasileiro, que só ia ao cinema, e só ia a companhias estrangeiras, companhias francesas, companhias italianas, começaram a ir ao TBC, porque ele tinha um nível de acabamento igual aos dos teatros estrangeiros. Para atender o público consumidor, Franco Zampari amplia seu elenco de encenadores. Ruggero Giacobbe, formado pela Academia de Arte Dramática de Roma, dirige O Mentiroso de Carlo Goldoni, que marca a estreia de Sérgio Cardoso no TBC. A próxima contratação foi de Ziembinski. O diretor polonês diversificou o repertório e deu ao TBC um enriquecimento estético. Mais 2 encenadores italianos viriam juntar-se à trupe do TBC, Luciano Salti e Flamínio Boninicelli. Foi em outubro de 1948 que aconteceu o TBC, onde atuei como atriz durante 9 anos inteiros. Eu poderia narrar em detalhes os acontecimentos da vida do TBC, tão importantes na história do teatro paulista. Tudo o que se fez se deve à obstinação e teimosia de Franco Zampari e ao seu sentido de autoridade, que fez de cada um de nós atores, diretores e técnicos. Veja a seguir. A decadência do TBC começa com o nascimento da Vera Cruz.
Empolgado com o resultado de uma fita caseira filmada entre amigos, com uma câmera de 8mm, Franco Zampari decide fundar o empreendimento mais arriscado de sua vida, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Os estúdios são construídos em São Bernardo do Campo. Assessorado por Alberto Cavalcante, cineasta brasileiro que trabalhava na Inglaterra, investe pesado em equipamentos profissionais europeus. A Vera Cruz começa a produzir a todo vapor, gasta muito e acumula dívidas. Realmente, o que atrapalhou o Franco Zampari foi a Companhia de Cinema Vera Cruz, né? Que ele fez também. O cinema é muito mais caro do que teatro. Ele também fez um cinema muito desenvolvido tecnicamente, muito bom por esse lado material. Só que ele tinha uma ideia errada. Ele achava que fazendo um bom filme, o filme seria passado e ele receberia o dinheiro. Na verdade, não é isso. O problema do cinema é também um problema da distribuição. Os sinais de falência da Vera Cruz eram evidentes. A produção de filmes foi diminuindo e a empresa estava endividada. Floradas na Serra, dirigida por Luciano Salti, foi a última produção da Vera Cruz de Franco Zampari. O teatro passou a apresentar uma dramaturgia voltada para a realidade brasileira. O TBC contratou Flávio Rangel como diretor artístico, para dar ao seu repertório um enfoque social. Franco Zampari sugeriu O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Porque nos primeiros 10 anos do Franco Zampari, o teatro brasileiro aparece relativamente pouco. Tem alguns autores brasileiros que são representados pelo TBC, mas o forte do TBC era um repertório americano, francês, inglês, italiano, o repertório moderno. Na segunda fase do TBC, aí ao contrário, predomina os autores nacionais que tinham aparecido naquele momento. Por exemplo, o Jorge Andrade, o Jean Francisco Guarnieri, o próprio Zampari indicou, no fim já do seu mandato, ele indicou uma peça brasileira para o TBC, que é O Pagador de Promessas. No momento final do TBC, sob o comando de Franco Zampari, a peça Ossos do Barão, de Jorge Andrade, com direção de Maurice Vanneau, foi o maior sucesso de bilheteria de toda a história do TBC. A última peça encenada no TBC foi Vereda da Salvação, com direção de Antunes Filho. O espetáculo tinha 40, 50 pessoas na plateia, né? Não foi sucesso, era um fracasso, mas as 50 pessoas pulavam, deliravam. A falência da Vera Cruz e a dispersão dos atores que saem para formar suas companhias termina de vez com a era de Franco Zampari frente ao TBC. Franco Zampari decide fechar o Teatro Brasileiro de Comédia. A classe teatral achava que o TBC devia continuar e fez um apelo para a Comissão Estadual de Teatro para que ficasse a cargo da comissão. E ficou. Eu era, nessa ocasião, presidente da Comissão Estadual de Teatro. Nós indicamos, então, um administrador. Franco Zampari não resiste às perdas e morre 2 anos após o fechamento do TBC. O Franco Zampari foi tratado na imprensa que nem um cachorro. Quem vê esta máquina nem imagina que ela foi a mesa de luz que iluminou grandes celebridades do teatro brasileiro, e entre elas Cacilda Becker. Trazida por Franco Zampari, ela reinou absoluta até a década de 80. O mais interessante é que a mesa de luz ficava embaixo do palco. O diretor de cena enviava as deixas do espetáculo ao operador que não viu o palco. O esforço físico para mover estes volantes garantiu qualidade às expressões de grandes nomes do nosso teatro. Hoje, instalado em uma cabine de frente para o palco, as dimensões reduzidas da nova mesa revelam um certo ar de modernidade, mas não o suficiente para encobrir a precariedade de um prédio antigo que pede reformas. Hoje, o TBC está sendo administrado pela Secretaria Municipal de Cultura. Atualmente, o prédio possui 4 salas de espetáculos que são cedidas a grupos previamente selecionados. Luiz Carlos dos Santos e Daniel Sampaio não medem esforços para manter o TBC em boas condições. O sonho de Daniel e Luiz é que o Teatro Brasileiro de Comédia volte a ter o glamour de Franco Zampari.
voltar a ser aquele TBC. Voltar a ser o novo e grandioso TBC que foi há muitos e muitos anos atrás. O TBC parece ter a sina de ressurgir das cinzas. Daniel, apaixonado pelo teatro, cita um trecho da peça Corpo Fechado de Guimarães Rosa, apostando num destino semelhante ao da mitológica ave fênix. O senhor me vê assim quietinho, mas olha, senhor doutor, vou falar para o senhor. Eu fui batizado com água quente.